Agora foi, Everton. Tô no ar. Vou esperar só a galera aí ver se tá tudo legal aí. Pra galera. Tá estourando minha voz aí, Everton? Tá legal? Então tá. Estamos ao vivo então. Tudo certinho, sem atraso. Tudo legal. Só vamos esperar a galera chegar aí, porque demorou, né, cara? Fomos abduzidos pelo sistema planetário. Agora eu vou fazer o quê? Vamos aqui agora. Vamos aqui. Dar um tempinho, tomar uma água, porque foi difícil, né? Agradecer o Guilherme, hein? Guilherme, ó. Guilherme Guimarães. É o cara. Pergunta pro Guilherme se tem atraso alguma coisa aí, faz favor, Everton. Tudo 10, né? As vozes aí, o que tu acha aí? Tudo legal? Então, contagem regressiva aí. Ai, rapaz, rapaz, eu vou te dizer. Vou te dizer. Vamos nessa então. Daqui a pouco, então, daqui a 1 minuto, a live mais demorada do ano, hein? Essa. A live mais demorada do ano. Mas é no blá 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 ali. Não, é tudo contigo aí. Tô com vontade agressiva aí. Comentários. O Leopoldo aí, agora eu vou comemorar com os de fé mesmo. 11 horas da noite, 11h10, o Leopoldo, cara. Leopoldo, ó, te prepara, cara. Te prepara porque é o seguinte. Tu vai ser o cara que vai colocar o primeiro instrumento musical no Blá 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 Live. Vamos partir para um instrumento psicodélico mesmo. Pode ser violão, pode ser baixo, pode ser vários instrumentos e tal. Everton, então vamos começar, né? Começamos meio que atrasado aí, porque os reptilianos, né? Tu sabe, né? Que ufologia e tal, e aí alguns problemas técnicos. Vou até tomar um chá de cogumelo aí para saúde, galera, de todos aí, saúde. Saúde. Isso aí, pessoal. Começando, vou até chorar. Começando a primeira live. Blá, blá, blá. Ufologia, né? Sabia, cara. Eu sabia que o sistema mesmo ia agir em cima da live. Mas o positivismo sobressaiu. Essa é a realidade. Então hoje temos o Everton Barlavento que está ao meu lado aqui, ó. Do lado direito ou esquerdo. Que é Everton. Grande amigo aí. Conheço o Everton desde a década de 80, hein? Filhos da pauta e tal. Everton, prazer estar aqui no Blá Blá Blá. Depois dessa demora toda. E obrigado, né? Por ter esperado desde ontem. Nós estamos há praticamente 48 horas na função. Everton é o cara que é funcionário da Praticagem, é ator. Já teve lá na Rede Globo aí. Tal. E também é produtor comigo. Nós produzimos eventos de ufologia. Everton, passa a bola para ti então.
É, isso é. Foi. É, sim. Com o Leopoldo. Com o Le- Emocionante. Emocionante, é. Sim, sim. Foi um grande evento, né? E em relação, né, tu vê que a produção do primeiro encontro ufológico de Rio Grande, quando nós produzimos, né, que foi na Livraria Vanguarda, toda a renda foi destinada para alimentos, né, para a casa do menor. Então, além da informação, né, que se teve no dia, também aquele positivismo do que ajudar as pessoas, né? Então, sem fins lucrativos. Então, a gente trabalhou mesmo, fez acontecer o negócio e não ganhamos pila, né, cara? Coisa que já no segundo com Gevaer, com passagem aérea, com hotel, pagar teatro municipal, sem patrocinador, velho. E aí, nós ainda botamos cada um do bolso 200 pila. Mas, mas assim, ó, para Rio Grande, pô, já colocamos na área do mundo em relação à ufologia, né, cara? Isso aí para mim, pô, eu tenho orgulho, né? Everton. Só um pouquinho, Everton. O teu som não tá saindo. O teu som. Não, não tá saindo na internet, eu acho.
E aí, pessoal, tá saindo o som do Everton ou não? Só pra. Everton, Everton, só fala com o Guilherme aí, chama o Guilherme e diz que o teu som não tá saindo na internet. Talvez. Só vamos dar um tempinho aí, pessoal, porque tá. Depois de alguns problemas, até que estamos assim no lucro, porque vários problemas, né? Vários problemas aí. Os reptilianos, eu acho que estavam na nossa volta. Então agora só falta ver só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Fala aí. É, não tá saindo. Everton, Everton, só fala com o Guilherme. Talvez. Só vamos dar um tempinho aí, pessoal, porque tá. Depois de alguns problemas, até que estamos assim, no lucro, porque vários problemas, né? Vários problemas aí. Os reptilianos, eu acho que estavam na nossa. Fala aí. Não tá saindo. Então tá. É isso aí então, pessoal. Falando do primeiro e do segundo evento, tem que ver se a tua voz tá. Né, que o pessoal. Tá? Tá legal então. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora partir para o caso Haroldo Wessendorf. Vou deixar contigo então, Everton. Tá? Que depois eu vou contar aí um relato aí de um amigo meu a respeito de luzes na Grande Laguna aí. Deixa contigo. Ever, Everton, só um pouquinho, Everton. Eu vou te interromper porque eu acho que tu tá sem. Pra mim tá chegando aqui a tua voz, cara, mas lá não.
Aqui eu tô escutando. O que não tá saindo é no Face, né? É. Vamos. E não tá saindo nada, né? Usa, usa o microfone do Note. Aqui tá legal. Do Skype. Vamos ver se vai sair agora. E aí, como é que tá? Vê se tá saindo agora aí. Bom, a voz que o pessoal escuta é da. Fala aí. Bom, então, eu vou voltar no início do meu pensamento, então, tá? Para a gente falar em ufologia, a gente é obrigado a fazer uma viagem lá no passado e analisar com toda a sensatez e ponderar as coisas, vários relatos, vários depoimentos, vários avistamentos. Então, o espaço em si ele não é hostil, ele só é hostil para a condição humana. E a vida é muito poderosa, né? E ela surge e ocorre e prospera em todos os ambientes. Então, como ela surge? Ela surge, pode ser em forma de um gato, de um cachorro, de uma girafa, de um ser humano e de um humanoide. Então, se ela prospera em todos os ambientes, não tem, juntando com os relatos e os depoimentos e as pinturas rupestres, não tem como a gente, hoje em dia, ainda duvidar da existência de vida em outro ambiente, em outro planeta, certo? Então, como o Carioca falou, a gente vai bater um papo agora, que é um caso extremamente importante, que é o caso do Haroldo Westendorf, que é de Pelotas, empresário, trabalha com avião agrícola e tal. E para mim, na minha opinião particular, esse é tão importante quanto Roosevelt, por exemplo, certo? O que acontece? Haroldo Westendorf, em 5 de outubro de 1996, exatamente às 10 horas da manhã, junto com seu amigo e copiloto, sobrevoando a Lagoa dos Patos, perto da ilha da Saragonha, fica meio perto de São José do Norte, Pelotas e tal, avistou um objeto em forma piramidal, que a base seria o tamanho de um estádio de futebol e de altura teria em torno de 60, 70 metros, andando numa velocidade constante a 100 km por hora. Ele comunica a torre e informa o Gilberto Martins, que é o operador do que ele estava observando, e o operador na torre, com binóculo, também avista o objeto. E aí eles ficam trocando informações entre a torre, o piloto e o copiloto. Um cara corajoso e arrojado, o Haroldo, né? O que ele faz? Ele se aproxima do objeto,
fica mais ou menos a 100 metros do objeto, que é muito pouco, né? E dá 3 voltas com seu avião em torno do objeto. O objeto, de forma piramidal, da cor marrom, continuava andando na velocidade constante de 100 km por hora. Durante mais ou menos 10, 20 minutos, a 1.800 metros de altitude, ele continua acompanhando o objeto e tal. Até que chega um certo determinado momento em que em cima desse objeto existia uma cúpula. Essa cúpula se abre, sai um disco voador de um tamanho menor, numa velocidade absurda, e em seguida disso a cúpula fecha e o objeto piramidal aumenta a sua velocidade no mesmo sentido que voava, e também sai numa forma absurda em relação à velocidade. O Haroldo confirma tudo isso. A fonte de todo esse relato é da revista Isto É. Ele foi capa da revista Isto É em 1996, né? E esse é um dos casos e um local onde a gente tem uma casuística muito, muito forte, né? Sobre aparecimento de discos voadores e tal. E essa ilha da Saragonha, ela é próxima a uma outra ilha chamada Ilha dos Porcos, aonde nessa ilha um fazendeiro colocava o gado ali e tal para o pasto e tal, e esses gados foram mutilados também, né? E aí fala-se naquela história do chupacabra e tal, mas também é um outro grande mistério na mesma área que o Haroldo avistou o objeto piramidal saindo debaixo d'água. Então, se ele saiu debaixo d'água, é porque embaixo da água existe algum caminho da onde ele vem e para onde ele ia, ou vice-versa, ou ele foi e iria voltar. Então, gente, a Lagoa dos Patos, assim, é um grande mistério bem perto da gente, né? Hein, Everton? Oi. Só para saber aí se o pessoal está escutando a voz do Everton. E eu vou contar agora, vou fazer uma narrativa aí, tá? De um relato, né? De um rapaz que me viu, um amigo Diego aí. Só um pouquinho, tá? Que é um relato da Lagoa também, né? Vamos ver aqui. Diego. Valeu o relato aí, Diego Borges. Lá vai então. Os avistamentos que seguem relatados se deram durante uma noite de pescaria na Laguna dos Patos, em uma região localizada entre Rio Grande e Pelotas, no ano de 1996. Lembro que eu era criança, por volta de uns 10 anos de idade, e como todos os dias após a chegada dos pescadores no porto, eu ia ajudar alguns deles em troca de camarão, os quais, nós crianças, vendíamos na época para comprar doces. Ainda lembro bem de um desses dias, os pescadores chegando no porto e perguntando um ao outro se também tinham visto uma forte luz sobrevoando a laguna. E o que mais surpreendendo todos, mesmo que em lugares diferentes, haviam tido a mesma experiência visual. Também diziam não fazer ideia de o que seria aquela luz forte e branca que iluminou a laguna pela madrugada. Segundo o relato de um dos pescadores, a luz era tão intensa que o acordou, e ao sair de sua barraca e assustado, viu um objeto que se movia rapidamente, mas antes mesmo que ele pudesse analisar o que seria o OVNI, desapareceu. Outro dos pescadores relatou que o objeto chegou bem próximo ao seu barco e passou voando rapidamente o local onde ele se encontrava, e que este objeto emitia uma luz muito forte, não parecendo ser um avião ou qualquer outra coisa conhecida por nós. Alguns diziam ter presenciado um objeto de forma arredondada e que se movia de maneira muito veloz e que por onde passava iluminava a escuridão do mar.
Enquanto criança, ouvindo tudo aquilo, fiquei bem assustado e impressionado com todos. Foi o assunto durante muitos dias na comunidade, pois não haviam divergências nos relatos dos vários pescadores que presenciaram o evento. Conversas sobre OVNIs e extraterrestres até então não faziam parte do cotidiano da vila. Mas depois desse dia, o tema foi assunto por meses no local. Não tenho certeza do que era, e nem mesmo os pescadores, que avistaram os fenômenos, conseguem dizer o que aconteceu realmente, mas fica a dúvida. Será que realmente estamos sozinhos? Valeu, Diego. Um abraço aí e obrigado pelo relato. Vou conferir aqui se a voz está legal. Ah, os abraços aqui, tá? Ah, outra coisa, pessoal. A voz do Everton, tá? Com esse problema, sabe, né? Que hoje é na raça, estamos na raça mesmo, tal. Eu tô pegando a voz do Everton pelo meu fonezinho, botando no meu microfone condensador. E só gostaria de saber se estão escutando, pelo menos. Nem estou preocupado com qualidade agora, né? Quando o Everton falou pela última vez aí, não sei se ele tá. Eu só peço aí pro pessoal dar o toque aí se estão escutando, tal, se tá tudo legal. E aí, os abraços, né? Os abraços vai Eduardo Feijó. Eduardo, manteremos contato aí em breve, né? Mas aí do teu lado. E tenho certeza que a live vai ser 10. Leonardo Leopoldo. Lau Tissot. Pô, Lau, te prepara, hein? Que agora as lives eu tenho certeza que agora eu vou investir mais, tá? Vou ver qual é que houve. Vários problemas, tá? Então tem que chamar alguém que saiba, né? Um bom profissional da área e acertar tudo direitinho. Max Rodrigues, abraço. Com certeza não estamos sozinhos. Max Rodrigues, tamo junto nessa, Max. E vamos ver aqui. Vamos agora, Everton. Eu só queria saber se a voz do Everton tá vindo. Alguém diga aí, por favor. Everton, então, já que falamos da Lagoa, né? Aqui próximo da gente, aqui, vamos falar rapidinho aí como é que era. Porque eu sei que nos anos 80 o pessoal acampava eu acho que era na Quinta, tinha um camping. E, cara, era muita gente acampando próximo da lagoa. Então só gostaria aí, só dessa lembrança aí, desse momento aí da década de 80, como é que começou isso tal. Né? Vamos nessa tal. É um camping lá no Pesqueiro, no Povo Novo, que fica bem próximo à lagoa e bem próximo da área onde o Haroldo avistou esse objeto. Esse camping é muito frequentado, tem muitos relatos de aparições de OVNI lá, inclusive o proprietário do camping já publicou um livro. E nós fomos lá um dia visitar devido a muitas informações sobre aparições e tal. E chegamos lá e encontramos vários ufólogos de São Paulo, de Brasília, né? E a galera vindo para cá para investigar isso aí, né? É um lugar bem bacana, fica a 12 quilômetros para dentro do Povo Novo, se chama Pesqueiro o local. Vale a pena passar um fim de semana lá e bicho, com certeza vai ver algo, né? Ou vai ver algo andando no céu, ou vai ver algo andando em cima da água, né? Como tem um relato lá que uma bola cor-de-rosa do tamanho de um veículo, de um carro, saiu debaixo d'água sem levantar uma onda e saiu em alta velocidade. Então é um lugar assim bem misterioso e com uma casuística bem forte. Legal. Everton, seguinte, agora eu vou só falar aqui, agradecer aqui a galera que tá. O Leopoldo já comentei. Keila Vaz, obrigado pela presença virtual. Girilene Munhoz dos Santos. Girilene, legal também. Joana Barlavento Carazai. Aê!
Foi ela primeira que falou, ó, o som, não tô escutando teu som, a tua voz. E só pra quem que eu tô aqui na raça aqui. PJ, tal, Leonardo Leopoldo, e vamos nessa. Então é o seguinte, continuando, Everton, vamos agora, já que falamos da Laguna, né, falamos aqui de Rio Grande, vamos agora Vaticano, né? Vaticano, então vamos falar agora em relação assim que se sabe que que no Vaticano eles têm um telescópio, e os caras vigiam muito o céu noturno, os caras estão sabendo mano a mano com a NASA, né? Os caras estão juntinhos nessa aí, né? Com o ESA, Sim. entre outros. E aí, eu gostaria de saber de ti a relação dos UFOs e o Vaticano. Bom, vamos partir do princípio seguinte. A gente, falando em ufologia, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, ok? Certo? Mais ou menos. Existem algumas pessoas que têm as respostas que a gente quer. Mas, infelizmente, essas pessoas ocultam. Ocultam por quê? Por um simples motivo. Geralmente o pessoal acha que é A, B, C, D ou E. Não. As informações são ocultadas pelo motivo de poder. De poder. E às vezes as pessoas acham, quem manda? Quem manda é os Estados Unidos. Quem manda é o Canadá. Quem manda é a NASA. Negativo. Quem manda na situação e quem determina o que vai ser colocado na imprensa, o que vai poder vazar e o que não vai poder vazar é o Vaticano. Independente de qualquer coisa. Quem determina o que vai acontecer com o futuro da humanidade, se ela vai saber a sua verdadeira história ou não, é o Vaticano. Certo? Ninguém investe milhões de dólares num telescópio sem motivo nenhum. Agora o Vaticano está com uma outra área investindo em mais 10 telescópios, né? Cara, é muitos milhões de dólares. E ninguém vai investir muita grana em algo que não se sabe ou que não se tenha certeza que vai dar certo. Tá? Bom, ventilou uma notícia que no dia 12 de fevereiro de 2020 o Vaticano iria abrir os seus arquivos. Certo? Isso foi colocado numa conferência extraordinária chamada O Universo e o Encontro com Outras Raças, tá? Com a presença do reverendo José Funes, que é o diretor do Observatório do Vaticano, que foi patrocinado pela National Ufological Center, certo? E quem apresentou foi o Vladimir Bolotti, que é um jornalista extremamente respeitado, seríssimo pesquisador do fenômeno UFO, tal. E eles colocaram nessa conferência que o Vaticano está pronto para revelar a primeira raça. E a primeira raça seria os homens sapiens, que são o homem no futuro. Eles nos colonizaram. Então, devido a essa raça ser extremamente parecida com nós, foi a opção. Por quê? Para não causar um grande impacto de cara. Então, apresenta a primeira raça, apresenta a segunda raça, a terceira raça, porque quanto mais perto de nós, mais parecido eles são com nós, certo? Até chegar um determinado momento que eles vão apresentar uma raça que não se parece com nós, certo? Que tem um outro tipo físico e tal. Mas as coisas têm que ser devagar. Não dá para chegar e pegar um humanoide lá do outro lado do universo, né? E apresentar o cara que ele vai assustar, ele vai causar um impacto. Né? Então, e como vai ser isso? O de convivermos com outra civilização, né? Se o Vaticano revelar o fenômeno,
E essa é um grande problema que o Vaticano encontra, que se ele revelar o fenômeno UFO, todas as religiões vão ter que tomar o caminho da unificação. Por quê? Porque Deus é único. É um só. O Criador é um só. Tá? E isso, na lei do cosmos, é o que predomina. Somos todos filhos de um único Deus. Né? E aí a gente tem o contato aquele do Papa, lá nos idos de 50, que o disco voador pousou no Vaticano e falou com ele, e aí o Papa se virou e falou, somos todos filhos de um único Deus. Então é por aí, somos todos filhos do único Deus. Então a unificação das religiões, esse é o grande problema que o Vaticano tem na mão, porque ele sabe que a hora que ele abrir os arquivos, isso não vai ter como negar. Isso vai ser um caminho certo que vai acontecer. A gente tem também, o Vaticano tem uma outra situação. O Vaticano, além de mandar em tudo e determinar o que deve acontecer ou não, a gente não pode negar, e a gente sabe disso, que existem os acordos, né? Tem várias raças e tal, catalogadas já em torno de 73, 86 raças catalogadas, que já andaram por aqui, 4 que estão direto aqui, e dessas 4 raças existem 2 seres hoje, atualmente, aqui no planeta, trabalhando e dando tecnologia para uma grande potência, chamada Estados Unidos, certo? Dessas 73 raças, pessoal, são 73 raças, cada uma com o seu interesse. Umas minério, outras ouro, outras experiências genética, enfim, são vários interesses, né? Então, isso aí acabou o quê? Acontecendo acordos entre as maiores potências do mundo e acordo com o Vaticano. Por quê? Porque existe um interesse de comandar a economia mundial. E há quem diga até que o Vaticano faz isso junto com outras 2 raças. Não tenho muita certeza disso e não sei se seria certo, porque as 2 raças que estão envolvidas aqui no planeta tentando manipular as coisas e tal, não são raças do bem. Então eu acho que essas raças jamais se uniriam, ou o Vaticano jamais iria se unir a essas 2 raças do mal, vamos dizer. Então Sim. eu acho que o Vaticano está do lado das civilizações que estão aqui para o bem, que são do bem, né? Os pleidianos, aractuanos e tal. E os greys e os reptilianos. Reptilianos! Estão queimados. Everton, não é só para... Não é só para falar, já que estamos falando do Vaticano e tal, vou pegar algumas passagens bíblicas, né? Que às vezes o pessoal fala para mim assim, pô, carioca, tu é ufólogo? Eu não sou ufólogo. Eu sou um cara espiritualmente tentando evoluir cada vez mais, respeitando todas as religiões, todas as crenças e tal. Essa é a nossa função nesse mundo, né? Uma das nossas funções nesse mundo. Crescer, evoluir espiritualmente. Então eu mesmo sou um cara que quando eu tinha meus 15 anos perdi meu irmão, né? E um dia antes dele falecer, era de noite, e eu comecei do lado dele perguntando, né? Pra mim mesmo, assim, e chorando, cara. E eu dizendo assim, pô, o que será de mim se um dia eu não tiver mais o meu irmão, né? Cara, mas aquilo ali ficou horas. Eu dormi chorando, cara. Só que, no outro dia ele faleceu. Aí passaram dias, tal, meses. Que eu fui depois me antenar. Porra, só um pouquinho.
Eu já sabia que ele ia falecer. Tanto que eu estava chorando um dia antes, cara. E isso aí, claro que eu fui criado na igreja católica, toquei muito em igreja e tal. E a igreja no início é aquela coisa mais de, e a missa aos domingos. Mas espiritualmente eu fui evoluindo e pai fui vendo que, não, só um pouquinho. Isso aí não é legal para mim. Me ausentei um tempo e retornei, mas retornei como outra pessoa, com outra visão de igreja, outra visão de relação a padre e tudo. Então agora eu vou fazer alguns relatos, tá? Super importantes da Bíblia, tá? É só pegar a Bíblia. Vamos lá, Reis, capítulo 2, versículo 11. Vou falar alguns relatos, né, de OVNIs. Né? Isso aí, cada um tem o seu pensamento. Eu mesmo leio, interpreto de um jeito. Né? Então, né? Então lá vai. Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Uma das passagens. Uma outra. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E vamos aqui, Êxodo. Isso eu estou falando lá no início de tudo, né? Da era dos humanos lá na, né? Gênesis. Aí vamos em Êxodo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E vamos adiantar um pouquinho, vamos mais para frente aqui, ó. Nascimento de Jesus, então. Isso eu sempre quando falo com todo respeito, né? Eu sou um cara que sou católico, cristão, mas a minha mente é aberta para todos, né? E tenho o meu ponto de vista também. E também vamos aqui. O nascimento de Jesus. De repente a nuvem começou a sair da gruta. E dentro brilhou uma luz tão grande que seus olhos não podiam resistir. Esta, por um momento, começou a diminuir tanto que deu para ver o menino que estava tomando no peito da mãe Maria. E vamos aqui, tem o batizado de Jesus. E aqui vamos... Mateus, para finalizar, depois eu vou para outras partes bíblicas, né? Mateus capítulo 17, versículo 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes brilharam-se brancas como a luz. Então tem várias partes bíblicas, né? Que eu respeito, antes de mais nada, mas para mim tem muito a ver com a ufologia. E aí quando fala para mim, pô, tu é ufólogo, carioca? Eu falei, não, eu não sou ufólogo. Quem lê sobre Enrico Fermi, que é o físico, que tinha uma reunião deles, que ele bateu na mesa e perguntou, tá, porque muita gente, todos eles estavam falando sobre os aliens, UFOs, e aí vai. E ele chegou e bateu na mesa e fez a pergunta, onde eles estão? Então, onde eles estão, ele mesmo afirmou, se até agora a gente olha para o espaço, para o céu, e não vê nenhuma nave, o que será que aconteceu? Ou que está acontecendo? Então eu sou bem isso aí, né? Eu estou sempre atrás daquilo que possa existir mesmo, porque aí eu estarei preparado. E para finalizar do que tu falou, que falaste agora aí, digo mais. Se sabe que um dos países que estão preparados para quando o Vaticano disser, olha, estão aqui os OVNIs e tal, é o Brasil, porque é um país espiritualmente avançado em relação a vários. Tem seus problemas políticos, econômicos, isso é outra coisa, gente. Eu estou falando sobre o lado espiritual.
Falou? Então, Everton, vamos agora, saímos do Vaticano, dos UFOs, tal, das raças, os relatos, avistamentos bíblicos, tá? E vamos para aquilo que muita gente fica impressionado, né? Do que pode, o que não pode ser. Eu quero agora um ponto de vista teu em relação àquilo tudo que tu sabes, né? O que que tu tens a dizer em relação aos seres que tu acredita? Olha, tem isso, o que tu lê, né? Isso aí é o que tu lê. Mas eu quero saber mesmo de ti, qual é o teu ponto de vista em relação à ufologia no mundo, né? O que que acontece aí? Os intraterrenos, os extraterrestres, né? Porque depois disso aí eu vou falar sobre colonização espacial dos exoplanetas, né? Exoluas, e aí vou falar um pouco também disso aí. Deixa na tua então, Everton. Bom, são várias raças, né? E acredita-se que só na nossa galáxia exista 33 mil mundos em todos os processos de evolução, mas a gente também não pode negar que existe uma federação chamada Aliança das Civilizações dos Gente Boa, Arictuanos, pessoal de Akata, os Pleidianos, enfim. Então, essa federação monitora o nosso planeta, porque o nosso planeta está saindo do momento de expiação para o processo de regeneração. Então, vamos dizer assim, vem coisa boa aí, certo? A gente vai progredir, tá? Só que a gente tem um problema que são as duas civilizações que acham que são donas do planeta Terra e querem o planeta Terra para eles fazerem o quê? Experiência genética, para eles fazerem o que eles bem entendem, que é os reptilianos e os greys, né? Então está tendo uma guerra, e é uma guerra de verdade, é uma guerra mesmo, intergaláctica, dos reptilianos e os greys contra a aliança. Então agora, pessoal, eles estão, vamos dizer assim, que devido a essa nova era do planeta, esse povo evolutivo, os greys, os reptilianos, tem que sair daqui. E já está determinado isso, e eles já têm um prazo para sair daqui. Então o que eles fizeram? Eles voltaram, porque eles são parte intraterrenos, né? Eles voltaram para o interior da Terra e agora eles têm um prazo determinado para sair. E aí, bicho, quando eles saírem, que eles botarem as naves deles no cosmos, a aliança, a federação essa que controla tudo, vai botar a mão neles. E aí sim, aí o nosso planeta vai dar aquele grande passo em tecnologia e em desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque a ufologia e a espiritualidade caminham juntos e não separados. Então, a gente tem a galera do bem e a galera do mal. Graças a Deus, a gente vai estar conseguindo se livrar dessa galera do bem. E aí vem uma nova era no planeta, né? A cura do câncer, a cura da AIDS, tecnologia, enfim, a gente vai ser agraciado por uma nova organização social, porque a federação, essas entidades que nos monitoram e tal, são do bem e extremamente desenvolvidos espiritualmente. Então eles vêm para fazer uma nova organização social e a gente vai só progredir, não vai mais regredir. E vamos se livrar dessas duas civilizações aí que estão querendo tomar conta do planeta, que eles acham que é deles, porque eles estão há muitos anos aqui. Os reptilianos nunca saíram daqui, né? Eles foram para o intraterreno, eles conseguiram a exploração espacial, então eles estão lá e estão aqui também, né, e tal. E os greys, existem dois tipos de greys. O grey baixinho, de 1,10 m, 1,20 m, e o que é inteligência artificial, eles são híbridos, e os greys maiores, que é os que determinam as ordens para os greys menores. Os greys, o grey alto, magro e alto, determina o que para o grey pequeno
o que ele tem que fazer aqui no nosso planeta. E esse Grey pequeno é o que faz o trabalho sujo, vamos dizer assim. Eles são eles são tipo, vamos dizer, robôs e tal. Por isso que quando existe um contato de uma pessoa aqui do planeta com um Grey pequeno, cabeçudo, de olho grande, só com uma boca pequena, aquele que geralmente a gente vê na TV, não existe um diálogo e nem um contato físico e tal, porque eles não têm sentimento. Eles são inteligência artificial, eles vêm aqui com um propósito de fazer as experiências genéticas e tal, somente isso. Então, muitas vezes a gente vê relatos assim da pessoa chegar e dizer, olha, eu vi o ET pequenininho, mas ele não expressou reação nenhuma comigo e tal, tal, tal. Né? E esses Greys são os seres que fazem as abduções, que são experiências genéticas com nós. Certo? Então, na abdução, tem vários tipos de abdução, mas tem uma abdução muito interessante, que é a do Travis Welton, que foi retratada no filme, no longa-metragem Fogo no Céu, que a nave larga um flash de luz e suga ele, e leva ele lá pro planeta deles e tal, depois ele volta e conta essa história no filme, no Fogo no Céu. E essa abdução é exatamente, Carioca, o que tu retratou agora há pouco. O flash de luz, né, levando o ser em redemoinho ao céu, né, que tu falou isso é um caso de abdução característico, assim, né? Então, claro que como a época é outra, foi lá no passado, tem uma outra forma de retratar isso, né? Mas é uma abdução nata, né? E eu agora, eu sou um cara assim, eu penso que a tendência, né, a tendência humana mesmo, do que está acontecendo desde da destruição do seu próprio planeta, né? Pode ver que nós somos o que somos, né? Não podemos culpar aí A ou B, é culpa do sistema, que é culpa. Não, não. Pode ver que a superpopulação, temos também a poluição dos oceanos, extinção de várias espécies, a nossa própria extinção, quem sabe, está aí, né? O que está acontecendo que ninguém sabe, poucas informações até, e muita acusação, tu é culpado, tu é culpado, tu é culpado, tu é culpado. Então já vê que é o caos, né? O caos estourado, está instaurado mesmo, sim. Então, eu também já li sobre situações, porque agora existem vários avistamentos. Uma foi no litoral do Rio Grande do Sul, litoral norte, com algumas luzes que apareceram. Foi até fotografado, filmado, tal. Tem vários relatos, né? Eu tenho acompanhado assim que existe um aumento, né, de avistamentos, né, de OVNIs, né? Aí o que é OVNI? É uma nave? Não, avistamento de OVNIs. Tu não pode dizer o que é. Aí muita gente fala, mas, porra, nunca vi um OVNI, uma foto legal. Que é uma foto o quê, cara? Os caras fazem uma pose, ó, estamos aqui, ó, vamos tirar uma foto aí. Não, nós estamos acostumados com um tipo de matéria. O que é matéria? Aquela matéria. Não, matéria para eles é outra coisa. Então, a realidade que se sabe o que é, dos avistamentos, dos vários avistamentos que temos agora, aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, várias guerras, volta e meia quando alguns países, que vamos atirar uma bomba atômica e a bomba tal, aí que acontecem vários avistamentos, aumentam, né? Então, existe uma comunicação entre, porque o pessoal, o que é? É o povo, a pirâmide do mundo para mim o que é? É o povo, né? Esse sistema que faz isso, faz aquilo, tal, tu vota, tal, tu vai para a igreja, tu vai não sei o que lá. Aí tem acima, os presidentes, tal, aí tem tá, a economia, as fábricas e tudo tal, mas tem algo acima, tem dessa pirâmide aí, que as pessoas não sabem. E que muita gente às vezes ri, quando a gente traz um comentário, olha, talvez seja isso. E muita gente até
né? Pensa que quem está falando em ufologia está querendo dar uma martelada, tipo política mesmo. Ah, porque eu mesmo sou a favor de uma invasão alienígena, sou. Porque o que eu estou vendo aí fora. Ah, se eu pegar meu lado egoísta do mundo, meu amigo, eu vou dizer, para mim tá muito boa a minha vida, mas muitos aí estão fodidos, velho. Então, quando a gente fala assim, ah, pois é, ufologia, a imprensa, tal, o próprio Gevaer falou, né, que é documentado, que está documentado quando surgiram os primeiros hieroglifos, né? O que aconteceu? Alguns começaram a fazer uma farsa, a montar e chamar a imprensa, ó, tá aqui, ó, eu faço tal. Mas não, o hieroglifo como tem o porquê de ser uma diferença de energia e tudo. O Gevaer, mesmo quem quiser saber um pouco sobre hieroglifos, Gevaer, bota ali que é o mago, que é o cara mesmo do coisa. Então, eu agora vou colocar a respeito, para a gente finalizar, da colonização espacial, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Vou, e vou deixar contigo agora, porque depois eu vou finalizar ah, falando, né, sobre um pouco sobre isso aí. Não, eu vou fazer o seguinte, Everton, eu vou falar mais um pouquinho, tá? Porque aí tu finaliza e eu mantenho aí o final e tal. E vamos aqui, antes de mais nada, também os agradecimentos aqui da galera, tá? Luiz Armando Soares, Tegoria. Vamos aqui, Gislene de novo aqui. A Gislene Munhoz dos Santos. Vamos então, alguns relatos, ou então posicionamentos. Gislene Munhoz dos Santos. Aí, Gislane. A Gislane comentou assim: Vaticano esconde muitas coisas. Entre elas, seria a aparição de Nossa Senhora de Fátima, onde fotógrafos da época fotografaram um OVNI no momento da aparição, que o Vaticano teria mudado a declaração das crianças que viram a Virgem. Tá? Então, isso aí, um posicionamento aí e um relato da Girlene. Girlene, obrigado, viu, pelo relato. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, O que é mesmo, Everton? eu queria fazer uma colocação em relação ao posicionamento, a colocação da Gislene. Sim. O seguinte, existe um projeto, é Blue Blin, se eu não me engano o nome, chamado. São alguns satélites e tal, projetando imagens aqui do nosso planeta. Por exemplo, lá na área do Buda, apareceu uma imagem do Buda. Aqui no Brasil apareceu a imagem de alguém, lá no Irã a imagem, na África de outro, e lá apareceu Nossa Senhora. Então existe um depoimento de um funcionário da NASA que coloca que seria uma forma de conscientizar a massa, e através da fé seria mais fácil comandar o povo. Então esse funcionário da NASA coloca que a aparição de Nossa Senhora de Fátima faz parte desse projeto. Um projeto em que lançaram algumas máquinas, alguns satélites no sistema, e que esses satélites projetam imagens hierógrafas, né? Imagens hierógrafas, para isso, para aparecer, por exemplo, Nossa Senhora, e através da fé poder agilizar e fazer a conscientização da massa. Porque aí seria mais fácil, através da fé, comandar o povo. Esse funcionário da NASA colocou isso em relação à aparição de Fátima, né? Sim. E Everton, e também temos aqui Max Rodrigues, valeu o comentário aí e a mensagem, Max. Só deixa eu ver se meu áudio aqui tá muito alto também, que eu tô. Hoje é um dia que
Estamos na função, pessoal, na raça, hoje é na raça mesmo. Max Rodrigues falou, Carioca, amo relatos de UFO, vamos nessa então. Max Rodrigues diz assim, minha mãe presenciou uma bola de fogo entrando pela janela sem quebrar o vidro, morava no campo. As pessoas do campo têm muitos contatos mesmo. E vamos aqui, Lau Tissot, grande Lau, grande artista. Quero fazer depois um blá 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 com o Lau. Até já está feito o convite lá. Vamos embora então. Lau diz assim, gosto desse relato do Haroldo, mas vi uma entrevista dele, onde penso que ele delirou, depois dizendo que foi convidado para visitar a Área 51. Então isso aí é um posicionamento do Lau. E isso é que é legal. Temos que ter cada um com o seu posicionamento em relação à vida, né? De tudo que está na vida aí. E aí vamos aqui, eu vou falar agora um pouco sobre, continuando, né, sobre o planeta Terra como uma destruição de tudo, né? Uns acreditam que exista o aquecimento global, outros não, que é uma coisa natural, que o aquecimento global não vem da poluição, não vem de nada e tal. Eu acredito sim que a superpopulação tem uma grande culpa disso aí. Né? Mas o que tem a ver com o que eu quero falar agora? Né? É sobre a colonização espacial. Por quê? A tendência do quê? Ano mais ou menos 2050. Inteligência artificial. Já sabemos que não vai ter emprego para todo mundo agora. Antes da pandemia, as máquinas já estão tomando conta. Eu trabalhava no Bradesco, tinha 20 e poucos caixas. Tinha garota Bradesco, tinha vários empregos. Foi diminuindo. E as máquinas tomando conta. Então, a realidade, se a pessoa for falar a realidade, o cara está delirando. Pô, não estou delirando. Isso aí é a pura realidade, né, cara? Emprego, essa história que falam pra gente aí da década de 70, 80, que continua a mesma história, isso não existe. Existe o quê? Uma decadência do planeta, a poluição, guerras. Eu digo guerra agora de informação, né? E aí tem um país que tem uma bomba, tudo prestes, né? Mas eu vejo mais assim, uma decadência até na saúde, como o que a gente está vivendo. Quem iria imaginar só em filmes? Máscara. Não posso tocar na pessoa. Cara, isso é uma decadência humana, né? Eu vejo isso aí uma decadência. Então, foguetes. Saída, Marte. Ontem já foi um outro carrinho. Né? Vai um drone também para Marte. A China já está também. Japão agora já foi para um asteroide com uma tal, já pegou uma pedrinha e vai trazer para a Terra. Já estamos estudando o Sol, né? Já foi uma nave para lá. Fora a Voyager, que já está fora do nosso sistema solar. Então, são inúmeros avanços tecnológicos, né, no espaço, que só aí vem o quê? A colonização. Primeiro vai para a Lua, tá? Vai para a Lua, porque a ação da gravidade na Terra, 9,8, o que é? O foguete, demora muito tempo, né? E é muito combustível. A nave é desse tamanho e combustível assim, ó. E fora o lixo espacial, né? O que acontece? Colonizar a Lua e da Lua ir para os outros planetas. Isso eu não estou viajando. Quem pega um pouco, que é vida fora da Terra, tu pega uma lua de Saturno, de Júpiter, Ganímedes, né? Europa. Cara, os caras, um oceano de gelo, cara, um oceano de gelo dentro. São umas bolas de gelo por dentro, água salgada. Entende? Então, o negócio de vida, de água, essas coisas assim, as pessoas às vezes não têm a informação. E quando a pessoa não tem informação, a primeira coisa que ela vai dizer o que é? Eu não acredito. Não é bem assim, por quê? A pessoa não tem conhecimento. Então, essa é a realidade do ser humano. Assim, para 2050, esses que o pessoal fala, que os ricos, os impostos dos ricos. Cara, são os primeiros que vão deixar essa terra aqui, ó.
Primeiro vão virar, sabe que já se tem, né? Estação orbital em volta da Terra. Tem um filme com a Jodie Foster, que ela é presidente até de uma cidade que fica em volta da Terra. Tá entendendo? Então, essa é a realidade. E nós não temos. Tem vida em tal planeta. Em tal exoplaneta. Cara, não. Um negócio assim, a única casa que nós temos é essa. É a Terra. Então é o seguinte, uma palavra que eu digo sempre é amor, né? Tu pega um bichinho, tem que ter amor pelos bichos. Porque eu como carne, isso é outra coisa. Tá? Isso é outra coisa. Eu como, não como carne. Eu tô falando é amor. Geral, universal, entre os animais, seres humanos. Cara, as pessoas brigam aí, discutem, até no Dia dos Pais, velho. Claro, cada um leva a vida que acha melhor. Se acha bom discutir em relação ao Dia dos Pais, tudo bem. Mas eu vejo isso um declínio espiritual, sabe? A aceitação do que os outros pensam é legal. Isso aí faz com que extraterrestres, é isso. Os caras quando aparecer, se os caras não aceitam uma propaganda, vão aceitar um ser vindo de outro planeta, cara. Os caras não estão preparados. Não estão preparados para, né? Isso aí tá além. Por isso que eu tenho orgulho de dizer assim, ó, que a minha mente, ó, não sou conservador em relação a isso. E muita gente diz que, eu não sou conservador, mas em relação ao lado espiritual. Everton, falei o que eu tinha que falar em relação, né, da Bíblia, do Enrico Fermi, evolução da espécie, a extinção dos humanos, talvez. Então, deixa contigo, então, a despedida, tuas palavras finais aí, em relação do que tu acha o teu posicionamento em relação os dias de hoje, o que tu acha, o que devemos fazer e o que a gente o que temos que nos preparar para o futuro em relação à ufologia. Tudo contigo, Everton. Eu gosto sempre de citar um cara que não é simplesmente um cara. Ele é o primeiro homem do G8, o oficial ministro de Defesa do Canadá, Paul Wheeler. Na 10ª conferência do Clube Nacional de Imprensa, o Paul Wheeler, simplesmente para a imprensa mundial, para governantes das maiores potências do mundo que estavam presentes, ele abriu o leque, ele abriu o verbo. Contou várias coisas, que já tinha tido contato com seres extraterrestres na área 51, no web, né, do laboratório extrabiológico, né, de extraterrestres. Ele conta que tem 73 raças catalogadas. Ele conta sobre os acordos entre as grandes potências, os reptilianos e os Greys. Ele conta que a federação monitora isso tudo e que a ideia é tirar os Greys e os reptilianos daqui para um novo processo e tal, uma nova era e tal. E uma das coisas mais incríveis que ele falou, e é uma coisa que eu concordo, e uma coisa que eu já tinha colocado já há muito tempo atrás, o homem perdeu a maior oportunidade da sua vida, velho. Porque quando os seres alienígenas se revelaram de vez, eles ofereceram ajuda a nós. Eles viram que o planeta Terra e a conduta do ser humano estava descambando para o mal, que chegou a um ponto dos caras desativarem 8 ogivas, na qual não tem explicação até hoje. O próprio NASA, o próprio exército americano não consegue explicar o que aconteceu, se elas simplesmente foram desativadas com 4 OVNIs em cima da base nuclear, né? Então o homem botou fora a maior oportunidade de ser um mundo bacana, desenvolvido espiritualmente, tecnologicamente, né? Quando esses seres ofereceram ajuda ao homem, o que o homem fez? O homem quer usar da tecnologia deles para destruir eles. Tá errado, cara. Tá errado. Vamos compartilhar o cosmos.
Todo mundo junto. Todo mundo do bem junto. Certo? E o homem não aproveitou isso. Então o homem ficou preso na Terra, não houve a exploração espacial durante 40, 50 anos, tá? Por causa disso, por causa do próprio rompimento dos acordos. Ó, nós vamos dar tecnologia para vocês, vamos curar algumas doenças, vamos ajudar no desenvolvimento espiritual. Em troca disso, a gente não quer saber de ogiva, bomba nuclear, guerra, enfim. E o homem não. O homem usa eles para ter a tecnologia deles, para destruir eles. Cara, não vamos conseguir. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Então, eu acho que essa questão da exploração, a gente teve muito tempo preso aqui. Muito tempo preso aqui. A gente perdeu muito tempo pela própria ganância. Pela ganância de querer tomar conta daqui, tomar conta da Lua, tomar conta de Júpiter, tomar conta de Marte. O homem quer tomar conta de tudo, cara. E não é isso aí. Lá fora existe uma federação. E as grandes potências e o Vaticano sabem disso. Que eles podem mandar aqui ou até ali. Mas lá fora, não. Lá fora, eles não mandam nada. Então, o homem perdeu a grande oportunidade de explorar o espaço, de se desenvolver espiritualmente, tecnologicamente, ter um mundo bacana, e o homem botou fora isso. Botou fora isso. Em relação ao que tu falou, Carioca, muitos avistamentos, muitas aparições, é a chamada conscientização da massa. Eles precisam se tornarem consistentes. Então, qual é o processo? Qual é o trabalho nesse processo? É vir aparecendo, né? Abdução aqui, abdução ali. Já existe mais de 1 milhão de pessoas que tiveram contato com seres de outra civilização no mundo todo, e é impossível 1 milhão de pessoas que nunca se conheceram contar a mesma história, certo? Então, devagarinho, as coisas vêm vindo. Né? E agora parou nessa postura do Vaticano, que silenciou. Então, meio que a ufologia parou, né? Estamos esperando pelo Vaticano. Estamos esperando pelo Vaticano. E a conscientização em massa, uma outra tática que as civilizações do bem estão usando é relacionada à espiritualidade, né? Eles vêm se manifestando no Kardec, eles vêm se manifestando na Umbanda, certo? Então eles vêm também por esse caminho para conscientizar a massa para o grande dia, o dia que eles vão realmente aparecer para nós e dizer: oi, somos todos irmãos, estamos aqui, vamos viver junto, na boa, entendeu? Então existe um processo de conscientização, muitas aparições em relação à aparição deles através de entidades no Kardec, na Umbanda, enfim, né? Eles vêm vindo devagarinho e conscientizando. Hoje a gente tem milhares de pessoas que acreditam em outras civilizações voadoras porque tiveram contato, né? Então é mais ou menos por aí a coisa. Existe um processo de conscientização para a verdadeira aparição. Mas eu vou colocar uma opinião particular minha, tá? Que de repente, o que o pessoal espera? Espera aquele grande encontro da nave descendo, ETs descendo da nave, olá, estamos aqui, chegamos e tal. E pode não ser assim. Pode não ser assim. Existem milhares de híbridos trabalhando aqui no planeta. E quem sabe, quando a maioria forem híbridos, aí ser revelado. É um caminho também, é uma hipótese também. Inclusive, essa hipótese que eu coloco é a hipótese que o Gevaer também segue, também acredita. Que o grande contato vai ser quando a maioria do pessoal aqui no planeta forem híbridos. Pode ser? Pode ser. Tomara que não. Né? Mas eu acho que... Pode falar. Não, vai mesmo. Não, é só uma deixa, assim, ó, que quando fala em Einstein, Tesla, entre outros, né? Grandes, né? Grandes cientistas, grandes, né, inventores, aí vai. Cara, não é bem assim dizer que o cara, porque o cérebro do cara, porque o QI dos caras, que os caras têm. Não, isso aí tá muito além do que a gente imagina. E eu sempre
tem dois caminhos na vida, né? Eu sempre penso assim, o lado bom e o lado ruim. Tu vê, a divisão do átomo. A divisão do átomo, legal, né? Ótimo. Mas aí tu vê Hiroshima e Nagasaki. Aí quando tu fala em Einstein, pô, legal, o cara inventou tal. Então, sempre tem os dois lados, né? As pessoas, não, né? Não, eu vejo o lado evolutivo da ciência. Mas cuidado, né? Porque às vezes a própria. Tipo Santos Dumont, né? Santos Dumont, quando. Tá lá o meu avião. Pô, tá voando, tal. Daqui a pouco o avião jogando bomba. Então, a invenção, a criação e o destino daquilo, né? Então, por isso que a espécie humana, ela tem que, a partir de um determinado tempo, já pensar nisso aí, né? Como agora, o que está acontecendo? Pô, no meu tempo, que eu já tenho 58 anos, já uso os cremes e tal, né? Mas digo assim pra ti, usar máscara, H1N1, AIDS, e aí vem um monte de coisa. E a realidade o que que é? Pô, daqui a pouco a gente não tá usando mais máscara, não tá usando capacete, velho. Sabe? Por que, carioca? Porque daqui a pouco não é pela boca, pelo nariz, vai ser pelos olhos. E o próprio coronavírus, tu pega, passa nos olhos, pá. Então daqui a pouco o quê? O destino da espécie humana, o que que vai ser? Né? Então, essa é a realidade. Nós temos que crescer, evoluir através da ciência, né, da informação, mas para o bem. Aí com certeza, que esses contatos com outras civilizações, cara, certamente que os caras estão, vamos lá, que os caras estão prontos. Mas do jeito que tá, que volta a dizer, os caras brigando por causa do Dia dos Pais, é uma coisa assim, né? Espiritualmente, não curto mesmo. Essa é a realidade. Então, na ciência, respeitar a ciência. Mas essa invenção vai servir para quê? Né? Então, um forte abraço para quem? Pro Tesla, que é o cara que seguinte, criou várias coisas e sabe o que aconteceu, né? E outra na Segunda Guerra Mundial, né? Vários cientistas, tal, na Alemanha, que até disseram, né? Reza a lenda aí que a Alemanha tinha discos, que a Alemanha foi para a Lua, mas isso aí eu deixo para outros. Deixa para outros fatos, né, Everton? Deixa na tua, então, o encerramento, Everton. O encerramento, então, agora aí pra gente. Que eu depois quero relatar, tem alguns relatos aqui, posicionamentos, e eu vou finalizar tal. Deixa na tua, então. Tens aí uns 5 minutinhos aí pra finalizar. E dá aquela mensagem positiva aí pra galera aí em relação aos dias de hoje tal. Essa decadência aí, mas que a coisa vai. É o positivismo pra sempre, sempre. Vambora. Queria agradecer a presença de todo mundo aí que veio prestigiar. Eu também queria colocar que a ufologia vai ser ainda reconhecida e vai ser uma das maiores ciências desse planeta, que vai contar a nossa verdadeira história, a história que a gente tem como cidadãos, pagadores de seus impostos. Nós temos o direito de saber da onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai, né? Queria parabenizar a menina da NASA que descobriu o segundo Sol. Agora nós temos 2, né? Cara, que beleza, né? Temos 2 sóis, né? Então, e eu queria dizer que a gente... 2 informações. 1,5 milhão de pessoas trabalhando na Lua, porque a Lua é uma base de minério, e 2,5 milhões de pessoas morando em Marte, pessoas que desapareceram daqui, enfim, nunca mais se viram, morando em Marte e convivendo com aliens e seres humanos, né? E aí e mais de 1,5 milhão de pessoas que foram abduzidas. Então as pessoas, quando vai ser o contato? Gente, o contato já está acontecendo. O contato já está acontecendo. Então agora é só esperar mesmo. Acho que isso aí, essa questão da pandemia foi o último tiro que os involutivos deram aqui. Eu acho que vai passar e a gente vai seguir um processo de evolução fantástico, ó. Fantástico, tanto aqui, né, quanto em outros universos, múltiplos universos, né?
aquele que a gente só consegue perceber em energia, né, e não em matéria, né? Porque quanto mais denso, mais egoísta, né? Quanto menos denso, mais amor, né? Então, acho que o caminho é isso aí. Queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, por vir falar. Gente, tem muita coisa sobre ufologia que a gente vai ter que fazer mais umas 10, 20 lives. Vamos para o segundo, mas com a tecnologia melhor, né? Sim, Né? Pode ter certeza, pode ter certeza. Everton, vou postar alguns relatos aqui. Se tu achar que deve falar alguma coisa, então, porque a gente também está com o tempo esgotado aí. Uma hora e 20 de blá blá blá. Isso é uma coisa. Vamos lá, vou aqui falar aqui, vou ver os comentários aqui da galera. Felipe Pedroso, vamos lá, Felipe. Obrigado aí pela presença virtual, Felipe. E o Felipe diz assim, ó. É isso aí, carioca. Nossos filhos com capacete de guerra e nós com máscara biológica. Próximo passo. Felipe, matou a pau. Keila Vaz. Aí, Keila. Tegoria. O homem quer tomar posse de outros planetas, mas não cuida do seu próprio habitat natural. Acredito que a Confederação Universal não deixará o homem invadir outros planetas. 3 pontinhos, minha opinião. Keila, muito. Essa aí de cuidar do planeta, fundamental, né? Felipe Pedroso de novo. A tendência do homem não é simplesmente destruir a natureza. E agora tem 300 agendas programadas pela ONU a serem cumpridas e estão se programando para haver um governo único mundial. Mas o homem quer, mas o homem vai querer sempre ser superior a tudo e a todos. Pode haver ajuda de qualquer parte, seja extraterrestre ou que for. A tendência global é ruína. Incrível, mas estamos... É isso aí mesmo. Tem uma publicação, Luiz Armando Soares, tem uma publicação no meu Face que uma amiga filmou o que parece ser um OVNI aqui em Rio Grande. Aí, Luiz Armando Soares. Fundamental isso aí mesmo, divulgar. Né? A pessoa que tem vergonha. Não, é isso aí mesmo, tem que pegar. Eu vi. Tá rindo, cara. O riso é a primeira ração dos ignorantes. Vamos nessa. Vamos ver aqui se tem mais algum. Porque tudo... Luiz Armando Soares de novo. Os astronautas da Estação Espacial Internacional estão ficando meses no espaço, sendo testados para uma longa viagem até Marte. Isso. Ficar 1 ano na estação orbital, né? Que o grande problema que é? São 9 meses de viagem. Então, o que é? 9 meses para chegar até Marte, certo? Vão ficar, sabe, quanto mais para baixo da Terra, quer dizer, de Marte, certo? Da superfície de Marte, menos gravidade, que é o grande problema, é a gravidade. E ficar próximo dos polos, né, que tem gelo. Então, essa é a tendência. E a comida, carioca? Em 9 meses, um foguete vai e leva a comida. Um ser humano sobrevive, mas um ser humano sobrevive olha, em baixas temperaturas e altas temperaturas. Vocês nem imaginam o que o ser humano é capaz, gente. Inclusive de destruir tudo também, né? Mas isso aí são coisas negativas. Vamos para o positivismo. Eduardo Feijó, grande Cazuza. Conhece Cazuza, não? Existe uma tese que alguns dos nossos líderes mundiais são extraterrestres, por exemplo, a rainha da Inglaterra. Everton, essa vamos deixar para o próximo, hein? Vamos anotar. É. Só um pouquinho. Porque o áudio hoje tá capenga, vamos embora. Fala mesmo.
vamos aproveitar que o nosso amigo Eduardo Feijó citou esse papo aí. Na próxima live a gente pode abordar isso aí e a gente vai falar sobre a família reptiliana da Inglaterra, né? Depoimentos de uma grande modelo internacional que viu o príncipe se transformar num reptiliano e tem no YouTube isso aí, é ela que está falando, não sou eu, que tem um depoimento dela no YouTube. E vamos aproveitar, falar na família reptiliana, vamos falar no Doe. O Doe é o filho do Donald Trump. E eu quero contar uma história bem Mas só um pouquinho, vamos deixar para depois. 1h25, hein? 1h25. Porque, claro, o Trump já tem um lance com o Pentágono. Né? Sabe qual é que é? Já largou algumas imagens. Né? O Trump é um viajante no tempo. Coisa que o Putin tá na dele. Ele sabe qual é que é, mas não faz nada assim em relação aconteceu isso. Quietinho, é isso aí mesmo. Vamos nessa então. Vamos nessa aí. Vamos ver aqui. Vamos então aqui, pessoal, para encerrar então. Lau Tissot, muito obrigado, Carioca e Everton. Lau, tá sabendo, vou me preparar culturalmente, porque eu tenho que evoluir, né? Para te receber virtual, quer dizer, eu vou me preparar tecnologicamente, porque minhas lives, que ignorância, velho. Um grande artista. O Lau, o que é, Everton? O Lau é uma cabeça privilegiada, é um grande artista. Sim, grande artista, querido por todos. Cara, então é o seguinte, é isso aí, que eu gostaria, antes de mais nada, assim, pedir desculpas aí pra galera aí, que dá problemas que eu até agora ainda não sei se é sobrenatural, são problemas sobrenaturais, hein? Não sei se é problema sobrenatural que aconteceu aqui, tá? Porque, na realidade, tudo funcionou depois e só faltou o áudio do Everton, né? Mas a coisa tende a melhorar e evoluir, né, pessoal? Não tenho que... Porque eu tava até triste, tava xarope, mas eu falei, não. Né? A gente nasce engatinhando para depois caminhar, né? E às vezes cai. Né? Aí, agora eu tô caminhando, às vezes caminhando cai também. Então, a vida é isso aí. Agradeço a vocês, pessoal, da presença virtual. Vou explicar para vocês rapidinho, blá 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 live. Eu vou convidar muita gente para um bate-papo. Cara que pinta casa, cara que arruma calha. É emprego, velho. Sabe? É a costureira aquela. São dicas de gastronomia. Vamos falar de filme de terror, muito filme de terror. Massacre da Serra Elétrica, o primeiro. E entre várias coisas do cotidiano. Vamos trazer isso, né? Pra cá, aí, né? Do blá 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 mesmo. O Everton tá sendo convidado de novo pro próximo, né? Evento ufológico aí. E vou... Para finalizar, máscara, pessoal. Máscara. Por favor, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Máscara. Coloque a máscara. Outra coisa, distanciamento. Se eu mesmo, eu sou um cara assim, tu vai pro supermercado, Carioca? Vou pro supermercado, eu boto o álcool gel, entro, boto o álcool gel nas mãos bastante assim, e passo no carrinho, né, cara? Passo no carrinho e vou. Tá. Claro que eu vou pegar as mercadorias, mas essas mercadorias, quando eu chego em casa, eu passo um paninho, né? Algumas que são lacradas, tipo, eu lavo, tipo garrafa e aí vai. Sou um cara seguinte, né? Que não quero pegar essa merda, porque não... Olha, os hospitais, não é só Rio Grande, né? Não, é um mundo, né? O mundo não se sabe ainda o que está acontecendo. Então, muitos falam sobre que é isso, que é aquilo, que é ciência, tal, todo mundo fala mal. Mas, na realidade, nós temos que ser exemplo. Então, o que é? A máscara, o álcool gel, cuidar, né? Cuidar, cada um fazer a sua parte e tal. Tem uns que não têm condições. E o que nós temos que fazer? É orar por eles, orar. Quem não acredita em Deus, positivismo. Botar na cabeça e dizer assim, tomara que essa coisa... Isso aí passe e que o ser humano tome um rumo, porque do jeito que tá, eu sou positivista, sou cara positivo, mas
Eu quero também cobrar, né? E muita gente acha que quando a gente cobra, sempre pensa pelo lado político da coisa. Não. Eu tenho muito amor ao próximo. Essa é a realidade. Agora, falar de amor, às vezes, para, que boiolice, cara, vai te fuder. Vai. Mas não é. É realidade, eu vou falar de quê? Né? Então, pessoal, essa é a realidade. Saúde para todos. Obrigado, Everton. Obrigado, Guilherme Guimarães, que é o cara. Tem Antônio Guilherme Magalhães, está aqui, ó. Tá o nome dele ali até. Guilherme Magalhães, cara que tinha 2 horas na função, estava marcado para as 9 horas, o cara desde as 8 até, até agora, o cara tá junto com a gente aí. Agradeço a ele. Se essa live hoje aconteceu, com os problemas e tudo, agradeço ao Guilherme, viu? Que é um cara que eu vou trazer pro Babablá e ele vai explicar o que ele fez pra coisa funcionar. Tá, pessoal? A próxima live aí, pra quem quer saber, vai ser o Jean Quaresma, Jean, batera aí da Go On. Vamos falar sobre música. O cara é advogado, vamos falar também direito aí e tal. O cara é advogado, o cara já tocou em banda marcial. Vamos falar da vida do cara, entende? É isso aí que a gente quer nessa página, assim, que eu sou um cara que tem um curso de rádio, né? Então a tendência desse programa um dia, quem sabe, né? Se tornar um programa de rádio, então vamos ver qual é que é. Mas a função nossa é informação, informação. Um beijo pra vocês, saúde a todos, tá? Everton! Falou!